Está lá na súmula 358, o radiologista, e a própria súmula refere a lei que diz que o radiologista ganha 2 salários mínimos. Ok. Então, além do salário mínimo e do salário profissional, eu posso ter piso da categoria que está instituído em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Acordo ou convenção coletiva de trabalho tem validade até 2 anos. Acordo e convenção coletiva de trabalho decorrem necessariamente de negociação coletiva. Qual é a diferença do acordo para a convenção? Pelo artigo 611 da CLT, o acordo é a negociação entre o sindicato do peão e uma empresa, ou 2, mas empresas definidas. O que é convenção? É a negociação coletiva entre o sindicato do peão e o sindicato do patrão. Então, não é empresa definida, é a categoria dos empregadores com a categoria dos empregados. Forma a convenção. Ambos validade até 2 anos, 614, parágrafo 3º. Ambos têm limites para negociar. O que é que pode a negociação coletiva? Para melhorar a vida do empregado, pode tudo. Pode aumentar o percentual de horas extras? Pode. Pode reduzir? Não. O que é que ela pode para ferrar a vida do empregado? 3 coisas para ferrar a vida do empregado. Fazer compensação de jornada, que é o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que a gente deu como exemplo para vocês a semana espanhola e o revezamento, a escala 12/36, isso é uma possibilidade. A semana espanhola e o banco de horas, que é a flexibilização da entrada e da saída do empregado. Com relação à jornada, uma segunda coisa que ela pode ferrar, modificar o turno de revezamento. Pela Constituição, o turno de revezamento são 6 horas diárias. A norma coletiva pode estipular 8 horas diárias. E a terceira coisa que ela pode fazer é reduzir o salário. O salário do empregado, esse que a gente está falando, pode ser reduzido. Só que se for para reduzir o salário mínimo de R$ 724, eu tenho que fazer uma proporcional redução de jornada. Ok? 3 salários base, ó, salário mínimo, salário profissional e piso. Tem um quarto. Esse quarto a gente chama de salário normativo, onde ele está previsto na sentença normativa. O que é sentença normativa? Decisão do TRT ou TST em dissídio coletivo. Então, 4 possibilidades de salário base. Claro que o salário base, ele é o topo, ele é a origem, ele é a base contratual. Por isso que o nome dele é salário base. Fora o salário base, a gente pode computar como salário se a pessoa receber comissões. Comissões é salário. Não te esquece que comissões tem vários artigos que referem comissões. É bom você fechar. O 457, parágrafo 1º, refere comissões. O 466 também refere comissões. O 478, parágrafo 4º, também refere comissões. É um artigo que nós temos 3 artigos distintos, uma súmula e uma OJ bem importante. Comissões são devidas para o empregado no momento em que ele vende. Se ele faz venda parcelada, a comissão também será parcelada. Se ele faz venda à vista, a comissão será à vista. Se ele faz venda parcelada e é dispensado, aquelas parcelas pendentes de comissões devem ser quitadas no ato da rescisão contratual, mas ele não deixa de recebê-las. Se o cliente não paga pela compra, isso não é problema do empregado. A comissão é devida pela venda e não pela garantia de pagamento da venda. Tá? Além de comissão, gratificação ajustada com o empregado é salário, não importa o nome, hein? Se a prova colocar lá gratificação de beleza, pode ser o nome mais estapafúrdio que aparecer. Se foi contratado com o empregado, é salário. Além de gratificação ajustada com o empregado, abono é salário. Também é salário. As diárias e a agida de custo que excedam de 50%. Aí também entra um detalhe das percentagens, que também é computada como salário, que está lá no 457, parágrafo 1º. Por que o salário tem que ser todo discriminado?
porque eu não posso pagar um valor só com tudo embutido. O nome disso, de um valor só com tudo embutido, chama-se salário complessivo, que é proibido no Brasil, súmula 91. Ok? Aí vamos entrar na galera dos adicionais agora salarial. Adicional noturno, 20% sobre o salário do empregado. Adicional de transferência, 25% sobre o salário do empregado. Adicional de periculosidade, 30% do salário base. Adicional de insalubridade, 10, 20 ou 40% do salário mínimo, independente de quanto o cara ganhe. Adicional por tempo de serviço, esse está em norma coletiva. Esses 4 adicionais que estão em lei são as únicas parcelas salariais que eu posso suprimir. Basta que a causa que gere aquele adicional desapareça. Desapareceu a causa, desaparece a obrigação de pagar o adicional. É por isso que o nome dele é assim, ó, adicional D. Adicional D. Eu tenho que ter o D para ter o adicional. Adicional noturno, trabalha à noite. Adicional de salubridade, porque trabalha em condições insalubres. Adicional de periculosidade, porque corre o risco de morrer. Adicional de transferência, porque está transferido provisoriamente. Transferência provisória gera adicional de qualquer empregado, inclusive diretor. Foi transferência provisória, gera adicional. Transferência definitiva não gera adicional. Ok. Nessa galera que é o salário, tu soma tudo isso com a gorjeta, tu vais ter a remuneração. Então, fora daqui, que está na legislação, não te esquece o que está na Constituição Federal sobre salário. A Constituição Federal tem vários artigos, vários incisos no artigo 7º que tratam sobre salário. Primeiro, o inciso 4º que diz que tem que ser assegurado para o empregado, no mínimo, o salário mínimo. O inciso 6º que diz que não pode ter redução salarial. Entre patrão e empregado, jamais pode ter redução salarial. Só pode ter redução salarial por negociação coletiva. O inciso 10, que diz que a retenção salarial é crime. O inciso 30, que diz que é vedada, é proibida qualquer forma de desigualdade salarial. E além desses, os incisos que falam dos adicionais. O inciso 9, que fala do adicional noturno, o inciso 23, que fala de salubridade e periculosidade. Só não está na Constituição o adicional de transferência. Esse não está, esse só está na CLT. Ok. Fora todo esse salário, nós temos ainda o 13º salário. O 13º salário, a gente tem que lembrar sempre que ele é sempre de um ano. 13º de 2010, 13º de 2011, 13º de 2012. Sempre, eu vou analisar o 13º no ano. Se o empregado entrar no emprego no dia 10 de setembro, se ele entrar dia 10 de setembro de 2014... tu vais ter que dizer que ele vai ter que trabalhar setembro, outubro, novembro, dezembro, para chegar a ter 4 dozeavos. Se ele entrasse em 20 de setembro de 2014, setembro já não contaria mais, porque só teriam 10 dias. Aí a gente só teria outubro, novembro e dezembro. Do mesmo modo que eu conto a entrada, eu tenho que contar a saída. Se ele sair em 10 de setembro deu 15 dias, então ele só vai receber até agosto, salvo se tiver aviso prévio, que eu tenho que projetar o contrato de trabalho, ele vai ter pela projeção do aviso, não pela extinção propriamente dita. Além do 13º salário, a gente também tem que lembrar do salário utilidade. Salário utilidade. O que é salário utilidade? É o bem que eu contrato como pagamento para o empregado. Pagamento por quê? Porque ele contratou para receber, além da pecúnia, aquele bem. Que bem pode ser? Qualquer bem. Os únicos bens que nunca serão salário são nocivos à saúde, vale cultura, assistência médica e odontológica, previdência complementar e seguros. Esses não serão nocivos à saúde, assistência médica e odontológica, seguros, previdência complementar e vale cultura. Qualquer outro bem pode ser salário. Roupa pode ser salário? Pode. Qual é a grande dica para tu saberes se é salário ou não? Se o bem era daquela pessoa, de todos os empregados. Todo bem que é fornecido a todos os empregados não é salário.
porque se é fornecido a todos os empregados, é por força de lei ou de norma coletiva.